Rádio Estação da Luz. 2022 está indo embora. É tempo de traçarmos as Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos, recebam o nosso abraço. Está iniciando Espiritismo e Educação, toda segunda-feira, 8h30 da noite, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. E que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos estar em clima de paz, hoje, até o final do programa, e todos os dias, entendendo cada vez melhor a vida através da doutrina espírita. Aqui do lado, já está aí na tela, o nosso Ronaldo Gomes, querido amigo, companheiro aqui de Ideal, que divide aqui o programa conosco. Ronaldo, sua saudação, seja bem-vindo. Opa, parece que o nosso Ronaldo teve algum problema aí com a sua internet, mas tudo bem, daqui a pouco o Ronaldo estará de volta aqui com toda a certeza. Então, lembrando a você que Espiritismo e Educação é ao vivo, toda segunda-feira, às 8h30 da noite. Né? E você pode participar. Nós transmitimos tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. E pelo chat aí dos dois, você pode, então, enviar a sua mensagem, dar o seu alô, fazer a sua pergunta, e nós estaremos aqui para trabalhar com você à luz da doutrina espírita. O tema de hoje, você já está vendo aí, rodando o letreiro aqui no seu vídeo. O tema de hoje é o processo reencarnatório e o lar, parte 2, porque nós iniciamos esse estudo na semana passada. E ele tem por base este livro que eu vou mostrar aqui agora, Educação, a Arte de Manejar o Caráter. Esse livro é escrito pela nossa querida companheira Gladys Pedersen de Oliveira, que é lá do Rio Grande do Sul. A Gladys, que é professora, pedagoga, hoje já aposentada, uma carreira brilhante no magistério, e ela que também sempre colaborou com a Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, como também com a Federação Espírita Brasileira, no Departamento de Infância e Juventude, e a Gladys Pedersen foi uma das responsáveis, junto com a Cecília Rocha, de implantar toda a campanha de evangelização nacional infanto-juvenil. Olha aí o nosso Ronaldo retornando à nossa tela. E agora sim, com a sua saudação. As tecnologias têm os seus problemas. Isso faz parte também do processo evolutivo. Estamos evoluindo. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e gratidão a todos que estão aí nos assistindo. Muito bem. Então, agora aqui a dupla está no ar. E eu estava aqui, Ronaldo, já mostrei a capa do livro, falando que nós estamos nos baseando, então, no texto da Gladys Pedersen, especificamente parte do texto dela, do capítulo 1º aqui da obra, que nós já mostramos. E nós vimos, né, Ronaldo, na semana passada, que o processo reencarnatório não tem somente a ver com o espírito que vai reencarnar, mas tem a ver também com os futuros pais, que já começam a interagir nesse processo. Daí, então, a importância de nós olharmos isso também com a ótica sobre o lar, a recepção dos pais para o filho ou filha que está vindo aí. Foi esse o caminho que nós fizemos semana passada, não é mesmo, Ronaldo? Perfeitamente. Era bom relembrar rápido
essa importância da presença dos pais, sejam eles já ligados ao espírito ou não, que geralmente tem sempre uma razão de ser, em busca dessa reparação, desse resgate uns com os outros e consigo mesmo, que às vezes o espírito precisa dessa reparação com ele mesmo, em nascer no seio familiar e na importância da infância. Então, ela foca muito nisso, no processo psíquico, no processo do sentimento, da afetividade, nessa complexidade reencarnatória. Nós abordamos aqui vários temas dentro desse assunto. Nesse segundo ponto agora é que vai mexer mais ainda conosco, porque aí mexe com todos nós espíritos encarnados. Hoje, numa fase adulta, cada um na sua idade, aí já madura ou não, seja lá quem esteja nos assistindo. Então ela diz aqui, a atenção nessa fase, que é da infância, deve voltar-se também para a dimensão psíquica, energética e espiritual do filho. É o momento de dar as boas-vindas ao viajor que está chegando, retornando muitas vezes ao convívio familiar. É o que nós acabamos de dizer. E ela continua, ele é alguém que vem de longe, vai preparar-se geralmente 9 meses até estar apto a apresentar-se e almeja ser bem acolhido pelos pais e demais familiares. Quanta expectativa envolve essa chegada de ambos os lados. E aí, Marcos, eu vou deixar você dar uma explanação sobre isso, porque aí nós vamos ao Livro dos Espíritos para dar ratificando justamente o que ela está abordando aqui para nós. Tá certo, Ronaldo. Ok. Então vamos tentar aqui compreender essas palavras da Gladys Pedersen de Oliveira. Lembrando, para quem está entrando agora, sintonizando agora, que nós estamos acompanhando o texto da Gladys, que é o texto, na verdade, introdutório do primeiro capítulo da sua obra Educação, a Arte de Manejar o Caráter. Muito bem. A Gladys nos faz aqui uma advertência, né? Quando ela diz que a fase da gestação, ela deve voltar-se também para a dimensão psíquica, energética e espiritual do filho. Isso é muito importante, porque nós espíritas olhamos a gestação, a gravidez, né, a gestação e o nascimento do ponto de vista espiritual, na consideração que todos nós somos almas imortais, viajores no tempo para chegar à perfeição. Então, o filho, né, que acabamos de receber a notícia da gravidez, né, de que ele vai vir, é um espírito. E como você bem lembrou, Ronaldo, normalmente com ligações conosco por causa de existências passadas. Então, se ele é um espírito, é uma individualidade, e como individualidade, pensa e sente. E nós, às vezes, não levamos isso em consideração. Nós achamos que o bebê que está se desenvolvendo no útero da mãe é uma coisa, não é um ser humano, mas é um ser humano. Aliás, hoje a ciência já prova isso. É um ser humano que está se desenvolvendo e que reage, sim. Reage às palavras, às emoções, tudo dos pais. Isso já está comprovado. E nós espíritas sempre soubemos disso, porque o espírito, ele não perde a sua consciência, que está nesse processo reencarnatório. Então, nós temos que lembrar que ele tem uma sintonia conosco, e nessa sintonia, ele recebe as nossas vibrações, via palavras, via gestos, via pensamentos, tudo isso. Por isso, a Gladys está nos lembrando que é uma fase muito importante, né, e que nós precisamos nos preocupar com essa questão psíquica, energética e espiritual que envolve esse filho. Né? E nós precisamos dar boas-vindas a ele. Mas ele ainda não nasceu. Calma, está no meio da gestação, que boas-vindas que eu vou dar a ele? Mas quem foi que disse que tem que esperar o nascimento?
A alma não é criada por Deus no ato do nascimento. A alma já existe. Essa alma é milenar. Nós nem temos ideia da idade aí da alma, porque nós sabemos quando ela foi criada. Essa alma, ou espírito, já esteve ligado aos pais em algumas outras oportunidades reencarnatórias. Não exatamente como filho e pais, mas esses são espíritos que já tiveram aí as suas ligações. Há um processo, há um planejamento. E os pais participam disso. Quantas e quantas vezes nós lemos isso nas obras mediúnicas? As equipes espirituais fazem a emancipação, ou chamado desdobramento dos pais durante o sono, para encontros no mundo espiritual, onde vai se conversar sobre quem está vindo, qual é a missão desses pais junto a quem está vindo. Tudo isso é trabalhado, faz parte desse processo. Então, a partir do momento que você recebe a confirmação da gravidez, já tem que dar as boas-vindas a esse espírito que vai retornar agora. Ela coloca aqui que ele vem de longe, e ligado, ele tem 9 meses conosco, né? Antes de nascer, propriamente dito. Ora, são 9 meses para dizer a ele que nós muito o amamos, que vamos fazer todos os esforços para que ele tenha uma vida mais plena, mais feliz. Como nós sabemos quem ele é, quais são as ligações conosco, vamos aproveitar para fazer o Evangelho no Lar, orar por ele, pedir perdão, pedir desculpas, porque eu não sei, né? Eu como pai, eu como mãe, eu não sei quem está vindo e quais são as relações simpáticas ou antipáticas em relação a esse espírito. Então, a oração, pedido de desculpas, a promessa de fazer o melhor possível a ele, tudo isso é muito importante nesses 9 meses, normalmente, né? 9 meses da gestação. Tá? E, portanto, se existe muita expectativa por parte dos pais para a chegada do filho, o contrário também. Há uma expectativa muito grande desse futuro filho, esse espírito, para se aconchegar definitivamente aqui na matéria aos pais. Nós não podemos esquecer disso. O nosso futuro filho, na verdade, já é. Ele já é o nosso filho, já está ligado conosco. E ele tem uma expectativa enorme de como ele será, de fato, recebido. Então, olha como o Espiritismo ele amplia, aprofunda o nosso entendimento sobre essa questão da gestação, do nascimento, dessa realidade espiritual desse ser, que agora vai ser o nosso filho. Marcos, olha como é que o campo é vasto, mas vamos lá. E ela continua aqui. O período da gestação será sempre marcante na construção da estrutura da nova personalidade do espírito reencarnante. O acompanhamento médico da futura mãe, o apoio emocional e material do futuro pai e demais familiares são fundamentais para oferecer à mulher a segurança, o equilíbrio moral, espiritual e emocional que ela necessita nesse longo período em que estará em comunhão constante com o novo cidadão terreno que está vindo. Vamos lá, eu gostaria de dividir em 2 partes isso aí. A primeira parte será no campo espiritual, ou seja, antes mesmo do nascimento, em que esse espírito está sendo preparado em todos os aspectos psíquicos, porque é todo um trabalho efetivamente complexo, espiritualmente falando, numa mudança fluídica e combinações fluídicas de espírito para espírito. Mas, Ronaldo, são espíritos que às vezes já estão ligados do passado, de existências anteriores. E daí? Mas precisa haver essa combinação totalmente. São do passado, que são de reparações, que precisam se ir adequando para um melhoramento evolutivo desses fluidos
que ainda estão animados, muito animalescos, muito presos a esse passado. E que agora, nessa nova existência, haverá um processo de evolução, de melhoramento, tanto intelecto quanto moral. Isso é um ponto. Eu estou apenas tocando. E o outro ponto é o material, Marcos. Poxa, se é em 9 meses, então ele já se principia na concepção e derruba mais ainda todo o aspecto do estupro, né? Em que a pessoa quer tirar o filho. Veja bem que você já falou sobre isso, mas do aborto. Olha, se são 9 meses, esses 9 meses são contados a partir da concepção. Olha que interessante, a vida já está ali. Nós estamos falando do processo material e agora científico também, tanto espiritual como material. E nesta complexidade também, dessa aproximação do ser que está ali evoluindo, através do óvulo, através do espermatozoide, que está ali se combinando, em que processo aqui nós sabemos, esse espírito que está vindo, ela fala do psíquico, mas todo o adereço, todo o acompanhamento emocional, espiritual, psíquico, como ela fala aqui, do futuro pai, da família e do médico. Que é um pré-natal que muitos acham que não tem nada a ver. Marcos, é profundo, eu sei que talvez não vai dar para falar tudo, mas acho que você me entendeu onde nós queremos chegar com os dois lados. O pré-natal que você tocou não é apenas uma questão de saúde, tanto da mãe quanto do futuro filho. Nós não podemos ver o pré-natal apenas e tão somente desse ponto de vista biológico. Nós temos que ver o pré-natal do ponto de vista espiritual e emocional, ou psíquico também, tanto dos pais quanto do espírito que vai reencarnar. Aliás, coloquei aqui dos pais, porque não se trata apenas da mãe, que normalmente é a mãe que comparece, né? Não, tem que ser os pais. E demais familiares que estejam, de fato, envolvidos, porque é uma trama espiritual psíquica que envolve esses espíritos. Nós sabemos que o que vale não é a família consanguínea, é a família espiritual que formamos através das diversas existências. Então, nós precisamos começar a nos preocupar com isso, muito mesmo. Os centros espíritas precisam, no atendimento às gestantes, precisam entrar por esse campo. Não é só preocupação não, com o enxovalzinho do bebê e esse tipo de orientação, que são válidas, obviamente, são importantes, mas é muito mais do que isso. É levar essas mães, é levar esses pais a entenderem o processo imortalista da alma e o processo reencarnatório. E a Gladys, aqui no seu texto, ela coloca que o período da gestação será sempre marcante, com certeza. Mas marcante no quê? Na estrutura da nova personalidade do espírito reencarnante. Aqui é um ponto, Ronaldo, que nós precisamos realmente conversar, porque todos nós somos individualidades. Nunca perdemos a nossa individualidade, quer estejamos encarnados ou desencarnados. Mas a cada existência, nós vamos assumir uma nova personalidade. Por quê? Ora, porque cada nova existência é feita numa época diferente, numa situação social diferente, com um corpo outro, com pais outros, e assim por diante. Então, eu não posso ser o Marcos Demário em todas as encarnações. Não é assim que funciona. Então, os 9 meses da gestação, eles são fundamentais para isso. Ou seja, tudo que foi planejado no lado espiritual, ele agora começou a ser colocado em prática. E, novamente, vamos frisar isso, porque alguém já está pensando, mas não nasceu ainda. Ele não nasceu corporalmente falando, mas ele já está totalmente ligado aos pais, ao lar e essa família. Ele vem para assumir a nova personalidade, com uma missão
específica e assim por diante. Então, isso tem que ser pensado. E aqui entra um fator importantíssimo para os pais: diálogo. Diálogo é fundamental nessa hora. 9 meses para os pais se prepararem. Como querem educar? Isso é muito importante. Quais são os valores e ideais da educação deles para com o filho que vai chegar? Isso não é para ser conversado depois que nascer. Tem 9 meses para fazer isso. E se preparar, porque nenhuma criança ou nenhum espírito reencarnado é idêntico, é igual a outro. Não é mesmo? Quem tem mais de um filho sabe muito bem disso. Personalidades diferentes, jeito diferente de ser. E os pais precisam conversar bastante a esse respeito e começar pelas suas preces, pelas suas palavras endereçadas a esse espírito, já começar a educação moral dele. Ah, mas se já for um espírito bom, bem, nós só vamos reforçar essa boa índole. Nada se perde. Mas, do contrário, nós já estaremos fazendo o processo educacional com ele e ele já estará sentindo a nossa influência sobre ele. Então, os 9 meses de gestação não são apenas 9 meses de gestação para fazer lá o pré-natal do ponto de vista da saúde física da mulher e do bebê e pronto. Não, são 9 meses de um trabalho árduo, complexo, profundo, de ligação de todos os envolvidos e já pensando em como esse ser vai ser recebido, como ele vai ser orientado e os pais se preparando para bem receber e saber trabalhar com ele do jeito que ele vier, porque nós não sabemos, né, Ronaldo? Nós não sabemos se ele vai ser um anjinho, se ele vai ser um diabinho, não é? Ou até mesmo a criança especial com as deficiências inerentes ao tipo de encarnação que ele está ali reparando, que tem, com certeza, essa reparação junto com os que estão recebendo, que é a família, os pais. A pergunta, Marcos, 383 do Livro dos Espíritos, vamos aí. Retrata bem isso. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Olha que interessante. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Vamos à resposta dos espíritos. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Perfeito. E ele faz uma observação, o Aldão, a nota de rodapé, que é a nota do tradutor, ele diz assim: os pais e os professores espíritas devem ponderar sobre este item e os que se lhe seguem. O Espiritismo vem abrir um novo capítulo da psicologia infantil da pedagogia, mostrando a importância da educação da criança, não apenas para esta vida, mas para a sua própria evolução espiritual. Aí uma observação minha, incluindo também a nossa como pais, avós e familiares que estão neste processo evolutivo, que eu acabo tendo que me transformar em prol da criança que vem. Eu conheço pessoas que pararam de fumar em prol do neto. Sim. E pararam de fumar em prol do neto, porque ele tinha um problema de saúde e não podia com cigarro. Ela foi obrigada a parar, e o benefício para ela e para o neto. Olha que interessante. Sem dúvida, Ronaldo. Essa questão 383 do Livro dos Espíritos é muito importante mesmo. Eu, inclusive, exploro bastante, e principalmente em conjunto com a 385. Mas ela é muito importante, porque, agora, por que o espírito, ao reencarnar, tem que passar pela infância? Por quê? A resposta dos espíritos. Ora, primeiro, por que o espírito reencarna? Para continuar o seu processo de aperfeiçoamento. Então, não podemos esquecer disso. Ele está vindo com aquela esperança
de que ele vai receber apoio para conseguir se aperfeiçoar. Então, isso é muito importante. Aí, na sequência, eles dizem que, nessa fase, o espírito ele é mais acessível às impressões que recebe e que podem ajudar no seu adiantamento. Podem, não significa que ajudem, porque agora vai depender dos pais e responsáveis. Ou seja, a criança, o espírito desse período infantil, ele é maleável, ele é flexível, ele é acessível a tudo aquilo que vai ser dito a ele, que vai ser mostrado a ele, os exemplos que vão ser dados a ele. Olha a responsabilidade agora dos pais. E muitos pais não pensam nisso. Não pensam, pura e simplesmente. Mas esquecem que aquela criança de pequena idade é um espírito imortal, tá? E que sente, percebe, pensa como criança, mas está sentindo. E se você não toma cuidado com o seu comportamento, com os seus exemplos, com aquilo que você fala, ela é capaz, como eu já vi acontecer, de chegar, por exemplo, assim, para um outro familiar, uma tia, um tio, avô ou avó, se virar espontaneamente e dizer assim, mamãe não gosta de mim. E aí, claro que você leva aquela, que isso? Não, claro que a sua mãe gosta de você, mas é o espírito, ele já percebeu, ele tá observando, ele está sentindo como lidam com ele, qual é a carga emocional, afetiva da mãe, do pai para com ele. Então, os pais têm que tomar muito cuidado dentro desse relacionamento com os filhos. E aí os espíritos fecham aqui a resposta dizendo, né? Para o qual, ou seja, para o adiantamento, o aperfeiçoamento desse espírito, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Eu adoro essa resposta, porque os espíritos superiores não fecharam apenas nos pais. Os encarregados da educação da criança, que é o espírito reencarnado. Então, os pais, sim, claro, os pais, mas muitas vezes os avós, tios, os professores, enfim, não são apenas os pais biológicos, não. Então, é um grande universo em que nós precisamos ser educadores. E a nota do tradutor, que é do nosso Herculano Pires, né, que foi um grande educador, e é que ele chama atenção justamente para isso. Pais e professores espíritas têm que meditar sobre essa resposta que os espíritos deram sobre a importância do período infantil. E lembrar que com a realidade da alma imortal e da reencarnação, de fato, o Espiritismo abre um novo caminho, como ele coloca aqui, tanto para a psicologia infantil quanto para a pedagogia e a educação de uma forma geral. Então, essa questão 383 do Livro dos Espíritos tem tudo a ver com o que nós estamos conversando a partir do texto da nossa Gladys Pedersen. Perdão, a pergunta 385, ela é vasta, ela é grande, mas em alguns pontos nós podemos fazer uma reflexão aqui. Então vamos lá. A 385, Kardec pergunta aos espíritos, qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Boa pergunta, né? E muitas pessoas acham que sim, né? Só pode ser, né? Aliás, deve ter entrado outro espírito nesse corpo. Que é para nós, porque aí vem aqui, onde foi que eu errei? Porque eu não estou entendendo, né? Mas é justamente tudo que nós estamos falando da importância de nós, pais, hoje somos avós, com tenridade, onde foi que eu posso ter errado realmente, alguma coisa? De repente até errou, ou não errou. Mas a resposta dos espíritos é clara, justamente como a importância da infância vem colaborar nesse processo de transformação evolutiva, moralmente falando e intelectualmente, desse ser que está ali e nós também neste processo. E está aí a resposta que é formidável e que vai realmente clarear não só dessa importância, mas
fortalecer esses laços de responsabilidade que temos quando somos recebidos e quando estamos recebendo também. Então vamos lá. 385, mais uma vez. Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade, particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? E os espíritos responderam: é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E, no entanto, as amais e acariciais como se fosse uma parte de vós mesmos, de tal maneira que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros seres. De onde vem essa doce afeição, essa terna complacência que até mesmo os estranhos experimentam por uma criança? Vós sabeis? Não. E é isso que vou explicar. Antes de passar aqui a palavra, continuar a palavra aqui para sabermos a explicação, nós sempre vamos partir do princípio que é claro que os pais querem o melhor para os seus filhos. É claro que os pais sempre vão se esforçar por amar os seus filhos. Então, equívocos acontecem, erros acontecem, mas os pais não têm que se culpar, se acusar, nada disso, porque é o processo de ganhar experiência, né? Claro que estudar é muito importante e assim nós vamos trabalhando. Então não é outro espírito não que chegou, tá? Agora que ele entrou pela adolescência, porque eu não estou mais reconhecendo esse meu filho, ele não era assim quando era criança. Acontece que quando chega a adolescência, o espírito começa a se mostrar tal qual ele é. Obviamente que ele vai mostrar também o que ele recebeu da influência educacional da família, principalmente dos pais. Mas quando essa influência educacional não é tão forte, não é tão benfazeja, ele vai deixar predominar nele as suas tendências de caráter, ou seja, o que ele já está trazendo do passado, e, claro, com as influências sociais, das mídias, dos grupos de convivência e assim por diante. É por isso que, muitas vezes, quando sai do período infantil, que entra na pré-adolescência, entra na adolescência, parece que o nosso filho muda da água para o vinho. Mas é um processo que nós precisamos ficar prestando atenção e ir trabalhando, e não deixando que as coisas aconteçam para só mais tarde você chamar a atenção dele. É o tempo todo isso, porque esse é um processo de educar. Não pode simplesmente aguardar ele crescer para ter uma conversa com ele. Não, é o tempo todo, tempo todo. Corrigir as más tendências, isso é muito importante. Dar aos nossos filhos valores de vida mais profundos, esses ideais de vida mais espiritualizados. Nós não podemos ficar esperando ele crescer para então querer fazer alguma coisa. Aí já pode ser tarde demais, porque a tendência que ele está trazendo vai predominando, não é, Ronaldo? E é o que nós vemos quando enfrentamos isso em nós mesmos. Marco, dá licença, já estou com idade, não estou mais para isso não. Olha só, olha como é que funciona. E quando é jovem, esse coroa não sabe de nada, está aí perdido, cada um com a sua experiência. Enfim, é esses aspectos que vai lá, não é isso? Lá na Bíblia, acho que é Paulo que fala, né? Eu sou jovem, como é que é? Os velhos podem, mas não podem. Não, os velhos querem, mas não podem, e os jovens podem, mas não querem. Não é Paulo? É Paulo ou João? Não sei, mas eu acho que é por aí. E nós ficamos assim, aturdidos, porque é uma realidade.
O trabalho de educação é um trabalho árduo. Foi o que Jesus fez conosco. Está fazendo até hoje. Ele exemplificou com amor, com carinho, mas nós ainda teimamos, nós somos turrão. O nosso egoísmo, ele é tão sutil que se disfarça em coisas boas, aí a gente se compraz naquilo, e invertendo os valores que hoje, mais gritante ainda está nessa inversão de valores, do lado humano, do lado espiritual, enfim. E ele fala isso aqui, dando esse segmento ao espírito, que ele diz aqui, dando prosseguimento, Marcos. As crianças são os seres que Deus envia às nossas existências, e para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhes todas as aparências de inocência. Mesmo numa criança de natureza má, suas faltas são cobertas pela não consciência dos atos. Olha que interessante. Essa inocência não é uma superioridade real em relação ao que elas eram antes. Não é isso. É apenas a imagem do que elas deveriam ser, e se não são, é sobre elas somente que recai a culpa. Olha que beleza a natureza divina nos dando esse processo evolutivo, da importância de estarmos reunidos novamente para essa reparação. Olha que beleza a reencarnação, a lei de encarnação, que é uma lei de amor, de tentarmos modificarmos, transformarmos uns aos outros, porque de repente aquele ser que veio, e não é uma regra minoria, mas é uma regra quase geral, está ligado a essa índole má, porque eu posso ter sido contribuído para essa formação. E hoje eu me vejo obrigado, como pai ou como mãe, a tentar reparar, ou como educador, que às vezes eu não sou pai, nossa senhora, eu estou com 60 crianças numa creche, eu estou ali me reparando todo esse contexto. Me lembrei aqui, por exemplo, nosso Divaldo, mais de não sei quantas mil crianças já passaram por ele, e ele não foi pai, e é um pai com 95 anos até hoje, reparando as suas faltas. Porque sabe, nós sabemos o que foi. Ou não, Marcos? Ou não tem nada a ver essa reparação também? É claro. O Divaldo é um grande exemplo quanto a isso, né? Lá na Mansão do Caminho, realmente ele é pai de milhares de seres que já passaram lá pela Mansão do Caminho. Pode ser, obviamente, em parte uma reparação em relação a coisas feitas no passado, como uma missão também a cumprir para ser um grande exemplo de amor. E os espíritos, ao responderem a Kardec, dizem assim, olha só, você não conhece esse espírito, você não sabe de onde ele vem, você não sabe quais são as tendências dele, você não sabe quais são as ligações dele com você, mas Deus é bom, Deus é justo e misericordioso. Por isso ele criou o período da infância, porque aí vem o espírito e ele pode ser o pior dos piores. Mas como ele vem criança, você vai amá-lo, você vai se dedicar a ele, porque a criança sempre nos toca, de um jeito ou de outro. Ela pode ser levada, pode ser desobediente, mas é criança, e você sempre vai tentar agir de conformidade com isso. Ou seja, então o período infantil, ele acoberta o passado, para que não haja rejeição. É claro. Vamos fazer um faz de conta aqui, só para darmos aqui um exemplo. Digamos o seguinte, que nesse período infantil não apagasse, não encobrisse o passado. Aí daí o espírito renasce, você olha para ele, espera um pouco, esse é o fulano, que lá na Revolução Francesa foi aquele mesmo que me guilhotinou, que me matou lá na guilhotina. Você ia conseguir amá-lo? Não. Claro que não ia conseguir, porque o passado todo ia voltar à tona, aí seria difícil a reconciliação, a reparação, o perdão e assim por diante. Mas ele vem com a capa da infância. É ele mesmo, é aquele mesmo que lhe acusou, fez um processo e mandou você para a guilhotina. Mas agora ele vem do período infantil, é a criança, o bebê que você vai pegar no colo lá na maternidade, meu filho, e vai amá-lo.
justamente para que se possa superar o passado, não cometermos os mesmos erros e todo mundo, então, se adiantar, todo mundo evoluir. É por isso que existe o período infantil, para isso. Perfeito, Marcos. Me vê aqui que o Divaldo, aliás, retrata isso no próprio filme. Ele conta que o Máscara de Ferro, aquela criança que nasce, tem ligação entre os três, entre o Divaldo, o próprio Máscara de Ferro, que é a mãe que está reencarnando, e o Divaldo. Os três ali têm um caráter, e ela é deixada à porta da noção do caminho. Olha aí, olha essa reparação. Isso é o que foi mostrado, revelado. Mas fora outros e tantos, como você disse bem, não todos de repente, mas sempre tem aquela ligação direta ou indiretamente. Marcos, é belíssimo. E eu gostaria de dar um segmento aqui, porque o texto é grande, mas já lá no último, no último parágrafo, penúltimo parágrafo, perdão, ele diz assim: a infância tem ainda outra utilidade. Nós já comentamos, só para reforçar. Os espíritos não ingressam na vida corporal senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos seus pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É assim que a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Tivemos uma observação aí, por gentileza, Tabajara, pode colocar aí, se for possível. Então, Marcos, nós vemos aí a importância da infância para nós. Ela é importantíssima. Olha aí, a Elizabeth. Muita paz, Elizabeth. Boa noite, posso cantar, contar história, brincar, rezar, ler o evangelho para o feto, como se já encarnado tivesse? Ora. E aí, Marcos? Sem nenhuma dúvida, mas é claro, Elizabeth, porque feto é apenas do ponto de vista biológico, porque você tem o contato direto com o espírito, que também está participando desse processo de formação e desenvolvimento do futuro corpo. O espírito já está ligado e ele vai receber, sim, todas essas impressões, todas essas suas vibrações. Então, você pode cantar, contar histórias, fazer o evangelho, orar, tudo isso dirigindo para ele, o que será muito útil, com certeza. E olha que importância. Eu fazia isso com os meus 3 filhos. Conversava com a barriguinha, ficava ali, fazia orações também. E foi uma preparação. Eu posso dizer que funciona e muito, não tenho dúvida disso. Marcos, é todo um contexto, e ela faz aqui agora no texto final, que corrobora com tudo, aí vem todo o processo psicológico, que foi falado isso também, pedagógico e psicológico, a estrutura psicológica, emocional, espiritual e biológica do reencarnante será marcada pelos acontecimentos do período da gestão para o resto de sua vida. A conscientização por parte de pais e familiares da importância da época da gestação na construção de nova vida equilibrada e harmônica é fundamental. E uma observação que, como você disse, podemos pecar no meio do caminho, claro, não é perfeição. Justamente a doutrina veio para nos dar esse esclarecimento. Essa importância de algo que acontece, que a ciência já, em muitos casos, já comprova e que ainda virá comprovar o que a doutrina espírita já fala há mais de 160 e tantos anos, quase 200 anos, podemos colocar assim, corroborando com essa importância da infância. Qual a razão de estar, nascermos, renascermos, quantas vezes forem necessárias para o nosso processo evolutivo até a perfeição. E ela aqui sintetiza tudo que nós viemos falar dessa importância psicológica, emocional, espiritual e biológica do reencarnante, marcada por acontecimentos do período de gestação, que é um outro ponto,
que nós podemos tocar, e já falamos várias vezes aqui. É muito importante. Você tocou até no ponto aí. A gestação, a mãe é o ser que está mais ligado. Não é fácil. É uma simbiose ali que não tem como nós avaliarmos hoje como homens, porque já tivemos nossas encarnações como mulheres, mas hoje não temos como avaliar esse processo. É uma união ali espiritual muito grande, emocional, em todos os contextos. Sem dúvida, Ronaldo. E os pais têm que tomar muito cuidado. Esse período pré-infância, que é o período da gestação, o espírito, embora ele paulatinamente vá entrando num processo de perturbação até realmente o nascimento, a reencarnação, mas ele é suscetível de receber, sim, o impacto das vibrações energéticas dos pais. E por isso, durante a gravidez, nesses 9 meses de gestação, os pais têm que tomar muito cuidado com o que conversam, o que falam, as opiniões, mesmo havendo diferenças de pensamento entre o casal, mas eles têm que lembrar que o espírito já está ali, ele está presente, ele está fazendo parte da família, ele já vive o lar que vai recebê-lo. E tudo isso, então, vai impactá-lo. As mães, principalmente, você foi muito feliz nisso, né? Porque a mãe tem uma ligação muito mais do que biológica, mas emocional, psíquica, espiritual com esse ser, e ela precisa, então, recebê-lo com todo carinho, todo afeto, com todo amor, já dialogando com ele. E como realmente seria muito diferente o período gestacional se os pais tivessem a visão que o Espiritismo dá, né? Que não é simplesmente um ser biológico que está se desenvolvendo, é um ser espiritual, com toda a ligação com os pais. Então, pegando carona aqui na nossa Elizabeth, né, que falou aqui se ela pode cantar, contar histórias, dançar, orar, fazer evangelho no lar, exatamente esse é o caminho. Porque o espírito vai receber tudo isso. E, obviamente, que os pais devem evitar discussões, altercações, né? E muito menos maldizer essa gestação, né? Nada disso. Ela pode estar numa gestação complicada, pode não ter sido planejada, pelo menos aqui na Terra não foi planejada, mas é um ser imortal que tem ligação conosco e que está voltando, está retornando com a esperança, desta vez, de ser amado e de poder amar. E deixar o passado lá atrás. Como lembra aqui o nosso Chico Xavier, nós não podemos, de fato, voltar lá para trás para refazer esse passado. O que passou, passou. Mas, no hoje, nós podemos trabalhar para começar a construir esse futuro muito melhor. E esse trabalho começa a partir do momento que se tem a notícia da gravidez, porque o processo já está iniciado, as ligações já estão feitas e tudo tem, então, que ser realizado com muito amor, porque senão nós corremos o risco de repetir os equívocos que, porventura, já tenhamos cometido em existências passadas. Marcos, os centros espíritas podem muito colaborar? Muito, muito, com certeza. Hoje nós temos que entender que quando falamos de evangelização, que é, na verdade, religar os espíritos ao evangelho, nós precisamos entender que falamos de evangelização da família, não é só da criança e do jovem. Então, se nós temos que trabalhar bastante as novas gerações, mas temos que trabalhar a geração adulta, que é responsável pela educação dessa nova geração.
Por isso, a evangelização da família. Então, grupos de pais, encontro da família, concomitante, ao mesmo tempo que acontece também a evangelização da criança e do jovem, nas palestras públicas, levar esses temas. Porque você tem um público diversificado lá à sua frente, no salão, ou hoje também online, tá? Então, nós temos que abordar esses temas. Isso que nós estamos abordando hoje aqui, Ronaldo, não é um tema só para o programa, que ele não é um tema específico para o programa Espiritismo e Educação. É um tema que tem que ser abordado nos grupos de estudo, nas reuniões públicas, porque é a visão do Espiritismo acerca da vida e de todo esse processo reencarnatório que engloba também todo esse período da gestação. Perfeito. E que vai melhorando esse ser que vem, às vezes, tão tenebroso, esse relacionamento passado entre eu e entre ele, entre nós, e com certeza vai melhorar, sempre há o processo de melhoramento, Marcos? Com certeza, né? Com certeza. É claro que lembremos aqui a questão da planta. Sim. Né? Há plantas que crescem rapidamente. Há outras que levam dezenas de anos. Né? Mas se você plantou a semente, se ela está ali, né, vai frutificar com certeza no devido tempo. Perfeito. É isso aí. Chegamos ao final de mais um grande estudo do Marcos, meu também, nosso estudo aqui, todos nós juntos, e agradecer o carinho e a presença de todos pela participação. Que Jesus nos abençoe e gratidão, muita paz. E vamos agradecer aqui também a nossa Gladys Pédex de Oliveira, que aqui nos brindou com esse livro, Educação, a Arte de Formar, de Manejar o Caráter, e nós utilizamos justamente o texto dela, retirado desta obra, para fazermos os dois programas, o de hoje e também o da semana passada. Como é? Você perdeu o programa da semana passada? Calma, não se preocupe. Ele está na playlist aqui do Espiritismo e Educação, no canal da Web Rádio Estação da Luz, no YouTube. Então, você pode acessar o programa da semana passada e, aliás, de todas as semanas que já passaram, porque todos os vídeos estão disponíveis no canal da Estação da Luz no YouTube. E agradecemos, então, a você pela participação, por estar sempre nos apoiando. Possamos nos encontrar na próxima segunda-feira. Lembre-se, o programa começa às 8h30 da noite, em transmissão, tanto pelo YouTube, como também pelo Facebook. Obrigado à nossa Elizabeth Alves pela participação hoje, e que Jesus, nosso mestre, nos abençoe, temos muita paz, muito amor, continuando a nossa vida, sempre para frente e para o alto. Um grande abraço a você e até semana que vem. Vamos aguardar um pouquinho a nossa técnica, nosso Tavares, né, para que vai entrar para fazer o encerramento do nosso programa. É porque acho que ele quer, Ronaldo, que a gente fique aqui no programa conversando sobre educação, que, aliás, é um tema inesgotável. Muito importante, né? Muito importante. Muita paz e saúde. É isso aí. Tavares, meu amigo, pode fazer o encerramento. Vamos mandar uma mensagem aqui para ele. Aqui no chat privado, enviando aqui a mensagem para ele. Se deixar, nós vamos falando, não tem problema não. Que não falta assunto. Semana que vem, nós vamos nos basear, então, em outro autor espírita, que nós estamos fazendo isso a cada programa, né, Ronaldo? Então, nós estamos trazendo, hoje e na semana passada, nós conhecemos a Gladys Pédex de Oliveira, e nós estamos passeando pelos autores espíritas que abordam assuntos da educação. Aliás, aproveitando...
ainda não foi encerrado, eu vou indicar aqui uma autora não espírita, grande educadora brasileira, e que tem realmente programas belíssimos, livros belíssimos, que é a Tânia Zaguri. Muito bom. Gente, vocês têm que... Procurem a Tânia Zaguri no YouTube, tem vários vídeos, vai conhecer os livros dela. Ela é uma pessoa maravilhosa e com dicas muito importantes para a educação. Bem lembrado. Ah, Muita paz. Muita paz. Estamos, então, nos despedindo e saindo, então.